dispensa das formalidades por já ter feito uso dessa tribuna. Cumprimento o vereador Francisco Vitorino, nosso amigo e companheiro Adelson Lara. Cumprimento o Fernando Presença. Cumprimento o Éder Bauer, nosso amigo Cabeção. Cumprimento lá o Geraldo da Água, Ticão, Atílio, Hércules, Valdirão, Vladimir, seu filho, Adriana. Uma boa noite a todas e todos. Eu venho rapidamente a essa tribuna lembrar que hoje comemora-se, não sei nem se podemos comemorar, né? Mas hoje é o dia, né, Renatão? O dia de refletir sobre a água. É o Dia Mundial da Água. E no Dia Mundial da Água, a nossa cidade precisa ainda refletir bastante sobre o papel de Juquitiba diante dos desafios que nós temos para continuarmos sendo um município viável do ponto de vista da população que aqui vive. Nós nos deparamos com uma legislação ambiental extremamente restritiva, uma legislação pensada para proteger a região capaz de produzir água para a região metropolitana de São Paulo. E a região metropolitana de São Paulo é o maior PIB depois do governo federal, ou seja, é onde se encontra o maior potencial econômico financeiro do nosso país. É a região metropolitana de São Paulo. Viu, Guti? Nós fazemos parte da região mais rica do país, da terceira ou quarta metrópole do mundo. No entanto, somos um município ainda esquecidos. Somos um município que ainda não teve o reconhecimento merecido de nenhum dos governadores que pelo Palácio dos Bandeirantes passaram. E que hoje nós nos deparamos na nossa cidade da meia-noite começa a entrar um monte de caminhão, passar pelas ruas do nosso município, pela estrada Marta Maria de Jesus, que foi uma luta para conseguir a pavimentação e que hoje sofre com esse fluxo de veículos com carga pesada, né, fluxo intenso. Eles passam de madrugada, mas não diminui o peso deles, né? E nós nos deparamos com uma obra gigantesca, a maior parceria público-privada da Sabesp, que servirá para retirar 6 mil litros de água por segundo. E mais 2 outros projetos já em andamento para captar mais 3 mil litros de água por segundo. Então, e ao mesmo tempo nós nos deparamos com todas as restrições, e hoje foi divulgado um estudo de que 73% dos empregos, eles dependem da capacidade hídrica, ou seja, dependem da água. A atividade econômica do mundo depende da água. E apenas 0,008%, 8 milésimos da quantidade de água do planeta é própria para o uso do ser humano. Isso quer dizer que a água é um recurso finito e que se pensa que em 2030, 50% da população mundial vai sofrer com a falta de água. Em 2030, 50%, metade da população do nosso planeta vai sofrer por falta de água. Nós já enfrentamos aqui no nosso estado, na região metropolitana, a escassez da água. Hoje ainda, em regiões da cidade de São Paulo, tem falta de água. Existem determinados horários que a torneira fecha, que a torneira fica sem água. E aí nós imaginamos de onde vem a água. Vem de um negócio chamado mananciais, que é um conjunto, é o solo e a vegetação e a água. E a nossa cidade doou o seu espaço, mesmo que por força da lei, mas nós doamos 100% do nosso território para preservar
e produzir água, porque nós produzimos água. Nós não consumimos a água e nem trocamos ela por desenvolvimento econômico, por qualidade de vida, por geração de riquezas. Nós produzimos para esses que trocaram a sua água por desenvolvimento econômico se aproveitarem dela, sem sequer sermos compensados com 1,, do governo do Estado de São Paulo. Mas a nossa população ainda não se deu conta disso. O nosso governo municipal, representado pelo chefe do Poder Executivo, não moveu uma palha no sentido de posicionar Juquitiba no momento em que eles vêm retirar água aqui. Porque, eu repito, se nós deixarmos essa oportunidade passar, a tubulação já estará pronta, as bombas de captação e de bombeamento da água já estarão colocadas, os projetos implantados, aí esqueçam de Juquitiba. Se já não lembraram antes desse projeto, imagina depois dele implantado. Então hoje nós perdemos essa oportunidade de sentarmos à mesa com o governador do Estado de São Paulo e exigirmos dele, porque não é pedir, porque tem que cumprir a lei. Se hoje o governador do Estado está sendo processado por não cumprir a lei, por não cumprir a Constituição, é que nós temos que exigir dele que pague a dívida dos últimos 30 anos com Juquitiba. Porque desde 1975 é que ele não cumpre a lei. Se nós considerarmos a Constituição, é desde 1980 que ele não cumpre o artigo 200. Mas a lei de mananciais é cumprida. Quantos e quantos não são penalizados quando querem construir uma casa, quando querem até retirar uma árvore que oferece risco? Então, se o governo municipal não se der conta do que resta ainda para ele se posicionar, a nossa cidade mais uma vez será penalizada. Então hoje, que é o Dia Mundial da Água, né, a nossa cidade deveria estar sendo lembrada, né? E eu parabenizo toda a associação da Cachoeira do França, que fez um evento. Eles têm uma preocupação com a represa, porque é um dos itens mais importantes da nossa cidade, que está na nossa lei orgânica como patrimônio natural do município e que vai sofrer diretamente, porque a água captada na cabeceira e a água captada na própria represa vai impactar diretamente sobre a vida dos peixes e sobre todo esse recurso natural. E a gente não sabe o que é que vai sobrar para Juquitiba, né? O que é que vai sobrar para o nosso município? Não existe sequer um estudo da capacidade hídrica da região que nos dê segurança de que nós teremos água para o nosso consumo, não é nem para uso industrial ou comercial, para o nosso consumo. O Comitê de Bacias ele é totalmente aparelhado pelo Estado. Então só sobra uma alternativa: o prefeito se posicionar, o que não vem acontecendo. E eu lamento muito de quem perde a nossa cidade. Então eu espero que ainda sejam tomadas providências. O que nós pudemos fazer, nós fizemos. Fizemos moções, fizemos documento, encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público está buscando tomar as providências. Algumas pessoas da sociedade foram na nossa paralisação na rodovia, fizeram a sua parte. Mas falta o Poder Executivo se posicionar. E eu falo isso não é porque eu sou oposição a esse governo. É porque dizer que falar é fácil, não é que falar é fácil, né? É que para fazer precisa ter competência. E o meu papel enquanto oposição, e eu sou oposição porque eu não vejo o resultado desse governo para a nossa cidade. Se alguém me convencesse de que esse governo tem oferecido algum benefício à nossa população, que tem dado algum resultado significativo para a nossa cidade, eu pararia para refletir. Mas, sinceramente, o que eu vejo é que esse governo é o governo que mais
está causando mal na nossa cidade. Porque essa gestão, os prejuízos que ela está deixando, são prejuízos estruturais. São prejuízos que não poderão ser retomados. Não tem como voltar atrás, por exemplo, depois que essa obra terminar. Não tem como mandar tirar tubos, não tem como pegar a represa de volta, não tem como mais. Assim como não tem como mais uma cultura de troca e um apoderamento. O pastor falou aqui que nós fomos eleitos para servir. E esse governo está se servindo da nossa cidade. Vejam o que é feito com os cargos de livre nomeação. Barganha política. Ou eu estou errado? E aí vem dizer, mas sempre foi feito assim, será? Será que sempre foi feito assim? Será que sempre a nossa cidade foi usada como moeda de troca, porque está perto do período eleitoral? Ou será que é o desespero para se manter no poder? E se manter no poder causando mal para a nossa cidade? Porque estava na escola hoje ouvindo relatos de falta de ambulâncias. A criança quebrou o braço na escola, não tinha ambulância para buscar. E é culpa da oposição, porque falar é fácil? Não. É culpa desse governo que não teve a capacidade de viabilizar, por exemplo, o convênio com o deputado estadual André do Prado, que destinou o recurso para o nosso município. E não adianta tentar colocar a culpa na questão da inadimplência. Porque inadimplente, todo município sofre com inadimplência. Todo município sofre. Do maior ao menor. E por que sofre? Porque a gente sabe que a receita é pouco com os gastos que você tem. Mas é preciso ter prioridade. Uma gestão tem que ter prioridade. Eu fiz parte de um governo com a ex-prefeita Cida, em que assumimos o município com 30 milhões de dívidas. Entregamos o município depois de termos pago 19 milhões de reais de dívida. E mesmo assim, pagando as dívidas, conseguimos viabilizar convênios, conseguimos pavimentar ruas, conseguimos adquirir veículos, conseguimos viabilizar convênio da creche, conseguimos viabilizar o convênio da Praça do Parque, conseguimos viabilizar curso para 400 jovens, conseguimos viabilizar a unidade de saúde do centro, conseguimos viabilizar a quadra coberta, o convênio foi viabilizado. Então, se esse governo, se é para comparar, vamos comparar. Pegamos com 30 milhões, entregamos com 11. Esse governo pegou com 11. Em um ano dobrou a dívida para 22 milhões. Não vem pagando a amortização da dívida conforme é previsto na lei orçamentária que nós aprovamos todos os anos aqui. Portanto, quando se fala em comparar a dívida, em atribuir a culpa à dívida, é preciso ter responsabilidade. Quem defende e quem é oposição tem que ter responsabilidade com a verdade. E eu tenho esse cuidado. Até porque qualquer um de nós, qualquer cidadão, tem acesso à informação. Basta comparar. Pega o exercício orçamentário de 2012. Enquanto foi estipulada a dívida. Pega o exercício orçamentário hoje, enquanto está a dívida. Então, essa desculpa de dizer, o município não assina convênio porque deixaram dívida. A dívida é do município. Quando o prefeito se elege, ele assume essa dívida. E ele se elege na expectativa que a população tem, que ele vai ter a capacidade de governar a cidade como ela é. Porque seria maravilhoso se cada um que assumisse esquece tudo. Não tem mais dívida, isso seria lindo, mas não é. Quem se propõe a ocupar um cargo como esse, tem que estar preparado, tem que ter competência justamente para governar um município com dívida.
Porque é muito fácil, aí sim é fácil. Presidente, eu peço mais alguns minutos para concluir. Porque o que é realmente fácil é você sentar na cadeira e colocar a culpa sempre no outro. Isso é fácil. Agora, aonde está a capacidade da pessoa, diante dos problemas, mobilizar os recursos necessários? Porque aí você tem que ter uma equipe competente, aí você tem que ter credibilidade junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que as coisas aconteçam. Porque nada vai acontecer fácil. Problemas virão, precatórios surgirão a todo momento. E não existe município no Brasil que não sofra com isso. De repente o gestor se depara com um precatório. Isso aconteceu na gestão da Cida, isso aconteceu na gestão do Roberto, aconteceu na gestão do Aires, em todas as gestões ocorreu. Mas nenhuma dessas gestões deixou de fazer o que precisava ser feito. Algumas com menos competência, outras com mais competência. E se o prefeito assumiu o município com convênios, com problema, ele então que responsabilizasse o gestor anterior, inclusive criminalmente. Se a creche estava com problema, responsabiliza o gestor, mas não para a obra. Porque parando a obra, você não está punindo o gestor anterior, você está punindo a população. E ele não foi eleito para punir a população, ele foi eleito para resolver os problemas. Então, enquanto oposição, eu cobro desse governo a competência. Eu cobro sim, porque quem merece isso é a população. Então esse é o meu papel, é para isso que eu fui eleito. E sou rígido sim, porque nós temos que ser rígidos com o que é bom para a população. Né? E respeito é respeito à população. As mães que precisam da creche, as crianças que precisam da creche, as crianças que precisam de escola. É esse o respeito que nós temos que ter. Porque é essa a nossa obrigação. Então, e não é fácil ser oposição, não. Não é, porque você toca na ferida. Porque você fala as coisas que nem sempre as pessoas querem ouvir. Todo mundo quer ouvir coisa boa. Então, para ser oposição e falar a verdade, tem que ter coragem. Tem que correr o risco de ser impopular. Mas tem que ter compromisso com a verdade e com a seriedade e com respeito para fazer aquilo com que você, o direito e com a obrigação, aquilo que você foi eleito. Obrigado, presidente. Desculpa ter deixado passar o tempo. Convido o vereador Nilson Santos Bonfim a fazer o uso da tribuna.